Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Estou feliz de estar aqui. Agradeço a Deus, em primeiro lugar. Também ao pastor Jean, a Mislaine, que nos levou a esse convite. E aqui estamos para falar da palavra do Senhor. Amém? Gostaria de aproveitar que os irmãos estão em pé. E você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo em 2 lugares. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Primeiro em Mateus, no capítulo 6 e versículo 33, que é o tema desta campanha. E depois, gostaria de estar lendo em Esther, no capítulo 2, versículo 15 ao 17. Amém? Mateus 6 e 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Este é o tema da campanha. E agora eu gostaria de estar convidando os irmãos também para estar lendo em Esther, no capítulo 2, e o versículo 15 até o 17. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vaste. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Desta noite, como os irmãos sabem, é uma grande responsabilidade estar falando da palavra do Senhor. E esse tema é um tema muito sugestivo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu poderia falar de várias pessoas aqui da Bíblia, porque todas buscaram o reino de Deus e receberam. Mas como hoje é um culto com as irmãs do círculo de oração, eu escolhi Esther. Todos aqui conhecem a história de Esther. Quem era Esther? Perdeu seus pais muito jovem, ficou órfã, e foi criada pelo seu primo Mardoqueu, como filha, certo? E ela cresceu, e a Bíblia fala que ela era uma mulher muito linda, e ela tinha um grande respeito pelo seu primo, como pai mesmo. Só que como que Esther foi se tornar rainha do rei Assuero? O que aconteceu? O rei era casado com Vaste e era muito bonita também, uma mulher bonita. E o rei fez um grande banquete e durante esses dias festou e quase no último dia ele resolveu que ele queria mostrar para todos a beleza da sua esposa, que era Vaste. Mas Vaste também estava com um banquete com as suas damas e não quis ir. Se negou a estar na presença do seu esposo. E o rei e os seus conselheiros ficaram na cabeça do rei. Tem que ser destronada, ela desobedeceu. E então o rei destituiu Vaste de rainha. E ela foi levada embora e não era mais rainha. Só que o rei não poderia ficar sozinho. Ele teria que casar novamente. Então, o nosso Deus é o que conhece o nosso futuro. Então, ele já sabia o que ia acontecer com o seu povo. E ele tem os seus meios de trabalhar. E então, o rei mandou que pegasse de todo o seu reinado as mulheres mais bonitas, virgens, para que ele escolhesse a nova rainha. E quando chegaram à casa das meninas onde iam ficar, o eunuco deu a elas
porque elas tinham que ficar num tempo de purificação de 1 ano. 6 meses elas tomavam banho de mirra, 6 meses elas usavam outras especiarias, e ali ficaram. E quando chegou o tempo certo, elas tinham que se apresentar ao rei. E eis aí a questão do tema que as irmãs escolheram aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Então, todas tinham o que elas queriam. Vamos supor, se elas queriam uma roupa diferente, o eunuco ia providenciar para elas se apresentarem ao rei. Se elas queriam um perfume muito diferente, o eunuco tinha que preparar para que ela pudesse se apresentar o mais bela possível na presença do rei. Só que Esther foi diferente. Ela não quis nada de diferente, nada, ela não quis. Ela só quis aquilo que foi lhe dado quando ela chegou. Somente aquilo. E Deus foi tão bom que o rei se apaixonou só pela beleza dela, sem nada. Ela chegou perante o rei e o rei se apaixonou por ela. Então ela se tornou a rainha. Eis aí o privilégio de buscar primeiramente a Deus. Só que, irmãos, enquanto ela estava lá no reino, sendo rainha, o seu pai adotivo estava lá fora, orando e velando por ela, pedindo tudo a Deus, para que Deus cuidasse, para que Deus... E Deus tem os seus meios, como eu disse, de trabalhar, e o Senhor preparou o meio de que ele ouvisse alguém falar que ia matar o rei. E ele chegou até o rei, lá e avisou o rei. Tudo bem. Passado algum tempo, Amã não gostava dele. Está tudo no livro de Esther. Amã não gostava dele e queria matar ele. E o povo dele tinha um ódio tremendo. Só que ele preparou algo para destruir a vida do pai de Esther. Olha como que Deus trabalha nos mínimos detalhes. O Senhor colocou Esther dentro do palácio, como rainha, para que ela pudesse salvar a vida do seu pai e também do seu povo naquela nação. Aleluia. Glória a Deus. Vê o tamanho do nosso Deus? Ele começa a trabalhar, como ele conhece o nosso futuro, ele começa a trabalhar bem antes do acontecer. Quantas vezes acontece algo na nossa vida e nós não entendemos o porquê daquilo estar acontecendo? Nós não entendemos o porquê que aconteceu isso hoje, mas daqui 1 ano, 2 anos ou até 10 anos, aquilo que aconteceu hoje vai servir para nós lá na frente. Algo vai acontecer que nós vamos precisar do que aconteceu hoje. E assim é o meio do nosso Deus trabalhar na nossa vida, quando nós buscamos primeiramente Ele e o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia! Olha só como Deus é perfeito. Então, irmãos, através disso, Amã lhe preparou uma forca para matar Mardoqueu. E Esther lá, como rainha. Lá no seu lugarzinho, só entrava na presença do rei quando o rei chamava, porque se entrasse antes e o rei não levantasse o seu cetro, ela morreria. Aí, irmãos, um dia o rei perde o sono e Amã estava lá dando uma voltinha no pátio, lá esperando só uma oportunidade de falar talvez mal de Mardoqueu para o rei, alguma coisa, e estava lá. E de repente o rei falou: quem que está aí no pátio? E ele perdeu o sono e pediu para alguém ler as crônicas. E nas crônicas estava escrito o que Mardoqueu tinha feito para ele. E ele perguntou para o servo: o que foi feito para esse homem que salvou a minha vida? Não foi feito nada. Tá bom. Então chama quem está aí no pátio. Quem estava no pátio, irmãos? Amã, aquele que queria destruir o povo da rainha. Mas ele não sabia que a rainha era do povo judeu. Então, ele não sabia que ele ia estar tramando contra a própria esposa do rei. E aí algo aconteceu, ele chegou e o rei falou: o que eu ia fazer para uma pessoa que alegra o coração do rei, que fez algo tremendo para o rei? E Amã
todo convencido, achou, sou eu, né? Vou aproveitar a oportunidade. Pega a veste do rei, põe nele. Pega o cavalo real, põe ele em cima do cavalo. E chama o seu melhor homem de mais confiança e manda sair com ele pela rua gritando, eis o homem cujo coração do rei se agrada. Olha só como Deus faz. E Amã achou que era ele. E de repente vem a decepção. Faz isso com Mardoqueu. Irmãos, se coloquem agora no lugar de uma pessoa que quer ver o fim do outro. E de repente ele tem que exaltar aquela pessoa pela cidade. Só que ele ficou com mais ódio ainda. Ele fez isso. Mas ele ficou com mais ódio. Então, ele mandou que o rei fizesse um decreto para destruir o povo judeu. E eis que aí entra a providência de Deus. Quem buscou o seu reino, quem buscou primeiro o seu reino e a sua justiça. Então o Senhor toca no coração de Mardoqueu e ele fala com a rainha. Primeiro ela se hesitou, ela não queria. Mas depois, irmãos, ela foi fazer o que antes de entrar na presença do rei? Porque ela sabia que se ela entrasse ali na presença daquele rei, sem ser chamada, ela poderia morrer. O que ela foi fazer? Ela foi buscar primeiro o reino de Deus. Ela colocou todas as suas servas em jejum e oração. Ela também entrou em jejum e oração. E todo o povo. E ela jejuou e então ela foi até a presença do seu esposo. E quando ela entrou sem ser chamada, eis a providência divina. O rei, ao ver ela entrando, ele estendeu o cetro. Então ela não morreu. Livramento de Deus. Só que quando eu comecei a ler a história de Esther, eu fiquei imaginando que ela já chegaria assim, despejando tudo ali para o esposo. Ele quer matar o meu povo, sei o quê, sei o quê. Não, irmãos, ela foi inteligente. Nós devemos ser inteligentes, nós devemos pedir sabedoria do nosso Deus, para nós agirmos na nossa vida. Quantas vezes a gente quer tomar uma decisão do nosso jeito e esquecemos de dobrar o nosso joelho e buscar o Senhor, e pedir para Ele, para que Ele venha entrar com providência sobre a nossa vida. E nós já queremos resolver por conta, e dá tudo errado, e nós temos que retroceder, e nós temos que dobrar o joelho, e pedir perdão para Deus, e pedir assim a sua ajuda. E quando nós fazemos assim, tudo fica mais fácil, tudo fica perfeito perante o Senhor, com Ele na frente, dá tudo certo, aleluia. E então ela fez isso, e ela falou o quê? Venha à minha casa, vamos fazer um banquete, e traga a Amã com você. E ela trouxe, e fizeram um banquete. Só que ela, ainda no primeiro banquete, ela ainda não falou. Ela falou, vamos fazer mais um banquete, e venha o Senhor e a Amã. E então, nesse dia, ela falou para o rei, que ele tinha feito um decreto para destruir o povo dela. E o rei ficou tão irado que ele saiu fora. E quando ele saiu para fora, Amã se desesperou, porque ele pediu para matar a esposa do rei. Então, os irmãos, imaginam a situação que ele ficou? E ela pegou e falou para ele, e ele, naquela angústia, ele se jogou sobre a cama dela, pedindo, implorando, e o rei entrou e viu aquela cena e entendeu tudo errado. E o que aconteceu? Quem que foi enforcado naquela forca que foi preparada para Mardoqueu? Amã. E toda a sua família, sua descendência foi eliminada ali. Por quê? Porque ele se levantou contra o povo de Deus. E sobre a serva do Senhor que estava lá dentro daquele palácio, por quê, irmãos? Porque Deus a colocou lá naquele lugar. Aleluia. Quantas vezes você está num lugar que você não entende o porquê, mas Deus sabe o porquê você está lá. Deus sabe o que Ele precisa de você lá. Deus sabe por que você está lá. Então, antes de tomar alguma decisão e fazer algo, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o que você precisa vai ser acrescentado na sua vida. Eu não sei o que vocês vieram buscar aqui nesta noite. Eu não sei se foi uma cura, se foi uma bênção financeira. Eu não sei se foi a salvação de alguém. Eu não sei que você
você saiu da tua casa com um propósito, e você fez o que a palavra está dizendo. Você está buscando o reino de Deus. Você está aqui porque você quer ir morar na glória com Ele um dia. Então, hoje Ele está aqui para que você possa receber todas as coisas que você está buscando. Aleluia! Glória a Deus. E esta campanha é uma campanha muito maravilhosa. Porque se nós buscamos, nós temos a esperança de que vamos receber algo. Foi o Senhor quem falou que nós devemos buscar e a sua justiça e todas as coisas, irmãos, é muita coisa, não é? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você tem algo, Deus vai acrescentar mais. Aleluia. Acrescentar, vai aumentar. Oh, glória a Deus. Olha o tamanho do nosso Deus e o tamanho das promessas que Ele faz para nós, quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Aleluia. Vamos fazer como Esther. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, para depois nós tomarmos as decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Porque o Deus que nós servimos, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Aqui na Bíblia tem muitas pessoas que fizeram isso. Nós temos o exemplo de Mesaque, Sadraque e Abednego. 3 jovens que foram levados, e Daniel também, que foram levados para a Babilônia para se apresentarem ao rei como príncipes. E eles não quiseram se contaminar, eles foram buscar primeiro o Senhor. E foram os mais belos e mais formosos perante o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Daniel, ele preferiu buscar o Senhor, ao invés de obedecer o decreto do rei. O que aconteceu? Foi lançado na cova dos leões. Só que o Senhor acrescentou a vida dele, porque o Senhor fechou a boca dos leões e ele saiu de lá com vida, aleluia. São muitas bênçãos que o Senhor nos dá, que o Senhor nos conta nessa palavra aqui. Se nós buscarmos o reino dele, que nós vamos receber, aleluia. Basta somente nós cremos de todo o nosso coração. Glória a Jesus, aleluia. E assim foi. A história continua. O rei não quebrou o seu decreto, porque não podia ser quebrado. Quando o rei decretava, não podia. Mas ele lançou outra lei. Qual lei? Que o povo poderia se defender, aleluia, contra aqueles que viessem matá-los. E o Senhor abençoou e eles foram vencedores, aleluia, glória a Deus. Às vezes as coisas não são do jeito que nós queremos. Às vezes nós não vamos receber a nossa bênção do jeito que nós queremos. Mas o Senhor nos proporciona motivos para lutarmos e vencermos as nossas lutas. Não é assim, recebendo de mão beijada. Vamos lutar de joelho no chão. Antigamente eles lutavam com espadas, com lanças, com flechas. Hoje nós lutamos com o joelho no chão e oração. É assim que nós vencemos as lutas de hoje. É assim que nós recebemos a vitória. É de joelhos, é buscando o reino do Senhor, é estando aqui na casa dele, clamando o nome dele, pedindo, adorando, agradecendo até mesmo antes de recebermos o nosso milagre, aleluia. E depois fazermos igual a irmã fez, mesmo tímida, subiu aqui e contou o milagre que ela recebeu. É o que nós devemos fazer na nossa vida, contarmos o que o Senhor fez, porque assim aumentamos a fé do nosso irmão, porque ele também pode receber, aleluia, glória a Deus. Essa palavra falou muito no meu coração, que nós devemos buscar primeiramente a Deus. Buscar o Senhor em todo o tempo, em todos os momentos, em todos os lugares. Forma, Marta, mas eu vou ficar orando o tempo todo? Em pensamento, irmãos. Quantas vezes a gente está lá trabalhando e o pensamento está no Senhor, pedindo para Ele abençoar, pedindo para Ele dar, pedindo para Ele cuidar. E é assim que nós devemos fazer, estar buscando a presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida, para que Ele venha nos abençoar, para que Ele venha dar tudo aquilo que nós precisamos, aleluia, glória a Deus. Essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que são poucos minutos, mas
vou falar somente aquilo que o Senhor me deu. Amém? E eu creio que essa palavra ficou no coração de alguém. Busca o Senhor primeiro e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pensa bem, irmãos. Todas as coisas são muitas coisas. Aleluia. Que essa palavra possa ficar no coração de cada um de vocês. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido. Amém, amados? Amém, meus irmãos? Coisa maravilhosa é ouvir a palavra do Senhor